Raio-X Sporting, vamos aos destaques deste programa. Sporting parte à conquista da quarta Taça da Liga do Estoril. Derrota caseira com o Braga, marcada por arbitragem polémica. Rafael Leão condenado a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting. Leão faz história e conquista o único troféu nacional que faltava no basquetebol. São estes os temas fortes deste Raio-X Sporting. Passamos desde já para as perguntas rápidas e começando aqui com o Miguel Braga. Antes de mais, muito boa noite, Miguel. A melhor maneira do Sporting responder ao Desire frente ao Sporting Clube de Braga é marcar presença na final da Taça da Liga. Sim, boa noite. Eu acho que se os jogadores tivessem a oportunidade, hoje já teríamos jogado, porque o que está na cabeça de toda a gente, obviamente, é voltar ao campo e voltar a ter uma vitória. E quem voltou, mas aos golos, Manuel, muito boa noite, é Pedro Gonçalves, melhor marcador da época passada, que está, pelos vistos, a conseguir calar os mais críticos e está de regresso a esta senda de golos. Boa noite a todos. Os mais críticos não somos nós, não somos os sportinguistas. Os mais críticos são aqueles que têm interesse em destabilizar. Mas o Pedro é muito forte mentalmente e começou novamente a voltar aos golos. Teve mais duas oportunidades, não marcou, mas criou-as e o Pedro... Eles não vão bater o Pedro de forma alguma porque o Pedro é muito forte em termos mentais. E de falarmos em Pedro, passamos para o Pedro Azevedo. Pedro, muito boa noite. Há um caso em Itália com um árbitro a chorar depois de um lance que acabou por travar, sendo que acabou por dar em golo. O árbitro acaba por chorar nesse lance e acreditas que isso é um sentimento transversal a todos os árbitros? Sim, antes de mais, boa noite a todos. Nenhum árbitro gosta de errar e acredito que quando acontece não o façam propositadamente. O árbitro tem uma missão talvez a mais ingrata, porque quando é o melhor em campo, ninguém fala do árbitro. Quando tem uma atuação menos positiva, vai ser o protagonista do jogo. Nesta situação, o árbitro, por precipitação, apita, acaba por anular um golo ao Milan e quando se apercebe, não consegue conter a frustração, a emoção. Os árbitros são os principais críticos deles próprios e são, à semelhança do que o Miguel dizia, quando tem uma prestação menos positiva, são os primeiros a reconhecer e a tentar melhorar para fazer melhor no jogo seguinte. João Livença, muito boa noite. Os melhores adeptos do mundo estão lá nos bons e nos maus momentos, não é assim? Boa noite, Lourenço, é verdade. E os adeptos do Sporting não facilitam, mesmo com o resultado que nós tivemos, mantiveram-se sempre a apoiar a equipa e eu acho que isso é fundamental, principalmente agora que vamos ter esta Final Four, onde o apoio dos adeptos é fundamental para empurrar a equipa para a frente nos momentos mais difíceis. E acreditar, esta é a palavra certa, acreditar que momentos maus acontecem, mas que os momentos bons são claramente superiores àqueles que nós tivemos. Está feita a ronda de perguntas rápidas, vamos ao Raio-X Sporting. E o primeiro tema é a antevisão da Final Four da Taça da Liga, porque o Sporting tem agora mais uma possibilidade de conquistar outro troféu, visto que já conquistou a Supertaça e Miguel Braga, este pode ser o segundo troféu da presente temporada. Eu não ia tão longe, ou seja, acho que primeiro temos o jogo contra o Santa Clara e temos que ganhar para estar na final. Só depois é que devemos pensar em jogar esse jogo e ganhar esse jogo e se isso acontecer, aí conseguimos conquistar o segundo troféu da época. Mas acho que o foco
dos jogadores e o foco da equipa e o foco até dos adeptos tem que estar neste jogo com o Santa Clara. Relembro que foi o Santa Clara que eliminou o Futebol Clube do Porto desta competição e por isso acho que é um adversário que nos merece respeito e que exige que encaremos este jogo com essa humildade e com a certeza que o Sporting terá que ter a tal intensidade que o Ruben já tem falado tantas vezes neste jogo para conseguirmos o nosso objetivo, que é obviamente estar no próximo sábado na final da Taça da Liga. Bom, e quando se fala em jogos que os jogadores perdem, acaba por existir um pouco daquele orgulho ferido que acaba por ser positivo quando se encara este tipo de jogos a eliminar. Acredita que os jogadores vão dar ainda um pouco mais para também compensar aquilo que aconteceu nos Açores? Sinceramente, preferia ter ganho e estarmos agora a dizer, enfim, com outro discurso, que os jogadores tinham que estar alerta, etc. Obviamente, tendo perdido o último jogo, acho que a resposta, que há essa ansiedade, uma boa ansiedade, diria eu, para dar essa resposta dentro de campo. E com essa certeza, volto a relembrar que foi o Santa Clara que eliminou o Futebol Clube do Porto desta competição e, como tal, é um adversário que nos merece todo o respeito e temos de estar muito concentrados, obviamente, e trabalhar o jogo todos os 90 minutos. Manuel, após uma derrota, o que os jogadores mais querem é entrar o mais rapidamente possível para dentro de campo e conquistar uma vitória para esquecer aquilo que aconteceu no jogo anterior. Isso é real. Os jogadores, quando perdem um jogo, este jogo não teve nada a ver com... Esta derrota não teve nada a ver com a derrota dos Açores. Esta derrota é uma derrota imerecida. Os jogadores jogaram para ganhar o jogo, mereciam ganhar, falharam golos, criaram oportunidades. Não marcaram, às vezes acontece isso, e o adversário em 3 oportunidades que teve fez 2 golos. Isso acontece muitas vezes no futebol. Agora, mas houve entrega, houve querer, houve jogadas bonitas e o adversário aproveitou 2 falhanços de 2 defesas nossos que têm sido o esteio da nossa defesa e, como qualquer ser humano, também tem o direito de errar, mas que na alta competição esses erros podem custar pontos e como aconteceu. Mas não teve nada a ver com o jogo de... Agora, os jogadores estão ansiosos e querem a todo custo voltar já e demonstrar, porque no jogo dos Açores, de facto, foi o jogo que o Sporting mereceu perder, porque não jogou aquilo que nos habituou a jogar. E este com o Braga não, é totalmente diferente. Acho que o Sporting merecia ganhar o jogo e só um penalti daqueles penaltis que se inventa conseguem que o Braga chegasse ao empate, porque até ali o Braga estava só ali a defender e o Sporting a dominar o jogo a seu belo prazer. Já lá vamos ao jogo contra o Braga da última jornada da Liga, ainda o foco na Taça da Liga. E João Olivença, grandes diferenças que se encontram entre os 2 jogos. Obviamente estamos a falar de 2 competições diferentes e de um jogo eliminar e outro para o campeonato, mas que diferenças é que perspectivas do jogo que aconteceu nos Açores e o jogo que vai acontecer agora em Leiria? Bom, o fator surpresa é sempre o principal. Quando nós vamos jogar contra uma equipa com a qual nós já tivemos um resultado menos positivo, certamente aprendemos aquilo que não devemos fazer, aprendemos a corrigir e, obviamente, vamos apresentar a mesma estratégia, no mesmo sistema, mas com outros tipos de preocupações do ponto de vista individual. Certamente a linha defensiva de 3 jogadores vai estar mais organizada, a linha de 5 jogadores vai ter o cuidado de recuar mais e fechar mais o espaço interior, a situação que não aconteceu nos golos, principalmente que o Sporting sofreu. Portanto, do ponto de vista defensivo, quer o próprio meio campo vai haver uma marcação mais individualizada e um recuo de linhas para não permitir o espaço entre linhas, que foi muito utilizado pela equipa do Santa Clara quando jogou com o Sporting, aproveitava bem esse espaço. Então eu creio que o Sporting vai corrigir precisamente esses momentos no jogo. Vai haver mais pressão no portador da bola, que eu acho que foi fundamental nos jogos que o Sporting venceu, mas que nesse jogo não aconteceu tanto, ou seja, havia espaço para o jogador que tinha a bola, aliás, de poder cruzar, passar, pensar, que é algo que não é comum no Sporting, que é uma das características de uma pressão rápida ao portador da bola e às linhas de passe próximas. Acho que isso vai ser corrigido, e depois o retirar do Santa Clara do seu estádio e colocar num estádio diferente, obrigar a ter um ambiente diferente, não se sentir tão confortável. Obviamente que o Sporting também não está, mas a situação é diferente. Portanto, do ponto de vista defensivo são estas características, do ponto de vista do ambiente, daquilo que é a condição anímica, também as características do retirar vai ser diferente, e depois há a questão ofensiva. Acho que o Sporting ofensivamente está a jogar melhor, e eu concordo com o Ruben Amorim, que o ano passado cria mais situações, mas não está por vezes a conseguir concretizar. Eu acho que
é como o catch-up, por vezes há jogos que acontecem e outros jogos não acontecem. Não querendo relembrar muito o último jogo, mas olhando para o último jogo, o Sporting podia ter marcado vários golos e tal não aconteceu, tive situações para isso. Portanto, eu acho que o Sporting, concretizando e sendo sólido e defensivo na zona defensiva, como habitualmente é, terá essa capacidade. Agora, obviamente, a equipa do Santa Clara vai querer também rodar alguns jogadores, apresentar alguns jogadores porque é uma montra, do ponto de vista financeiro, eu acho que o Sporting não pode usufruir disso. Agora, esta é a realidade. O Santa Clara venceu o Futebol Clube do Porto. E nós não podemos olhar para o jogo do Santa Clara e querer dizer que já vamos jogar a final contra uma das duas equipas. Primeiro é o Santa Clara, que é um jogo muito difícil e que nós temos obrigatoriamente que o vencer, como qualquer jogo, e a seguir depois pensar no próximo. Portanto, foco principal nesta equipa, que quer fazer novamente, como se diz a gracinha, e nós temos de estar apostos e muito bem atentos e orientados para aquilo que é o desafio neste jogo. Miguel, neste jogo o Sporting, além da baixa Pedro Porro, tem outra baixa que é o capitão Sebastián Coates por ir para a seleção. É um jogador que fará falta, mas que, se recorda, o Sporting também já atuou sem Sebastián Coates. Mas a equipa sentirá falta, naturalmente, deste jogador. Eu acredito que Coates é o capitão da equipa, é o capitão do grupo e por isso acredito que todos nós gostaríamos de o ter connosco. Agora, também acho que não se deve chorar pelo facto de ele ter sido chamado pelo selecionador do Uruguai para representar o seu país. É a condição, é a condição que se apresenta e por isso o que interessa agora é saber os que estão e tenho a certeza absoluta que o Ruben Amorim vai escolher a equipa baseado nisso e não se vai pensar mais na ausência do Coates. Obviamente seria bom contar com ele, não contando com ele, estão lá 11 jogadores e ainda mais alguns para dar conta do recado. Bom, vamos olhar para o jogo entre o Sporting e o Braga e vamos fazer naturalmente a análise a esta partida que o Sporting perdeu em Alvalade. E, Miguel, existe um jogo antes da grande penalidade e depois do penalti? Sim, eu acho que até ao penalti o Sporting fez uma exibição, enfim, imaculada, no sentido que o Braga não teve qualquer oportunidade de golo. Pelo contrário, o Sporting teve algumas, marcou Pedro Gonçalves, como disseste muito bem, marcou mais um grande golo e depois há o lance, eu diria que é o lance capital do jogo, porque não existiu o critério normal do VAR. Ou seja, nós temos falado aqui várias vezes do protocolo do VAR, para que é que existe o VAR, etc, etc. E o VAR não é um substituto do árbitro. O VAR é uma ajuda para o árbitro não cometer nenhum erro grave, nem nenhum erro claro. Ora, vendo como estávamos a ver ainda há pouco a repetição do lance, o lance eu diria que é tudo menos claro ou o não assinalar daquela falta não é de todo um erro grave. A prova disso mesmo é que o Hugo Miguel esteve aproximadamente, 2 minutos à conversa com o VAR, que é o João Pinheiro, e depois o próprio Hugo Miguel esteve a olhar para as imagens mais 2 ou 3 minutos. Quando há erros claros e quando há erros graves, um árbitro experiente, ainda para mais como o Hugo Miguel, o normal seria ele chegar à imagem, ver o erro que tinha feito, voltar para trás e assinalar a falta ou para continuar. Não foi nada disto que se passou e por isso o primeiro erro, ou o erro grave, digamos assim, é o não cumprir o protocolo do VAR, que é uma coisa que eu diria que é bastante clara e por isso ter árbitros experientes, ter uma pessoa que é árbitro e que estava no VAR com bastante experiência e assistirmos a isto faz-me alguma confusão, porque já tenho tido esta conversa nos últimos dias, e não apenas com pessoas do Sporting, obviamente, e não há uma unanimidade relativamente ao lance, ou seja, não há uma unanimidade relativamente ao lance se ele é ou não é penalti, porque inclusivamente há quem diga que é o Galeno que ganha a posição de propósito e se manda muito rapidamente para o chão, tanto que não há a equipa do Braga não reclama, etc. E eu acho que o próprio Hugo Miguel é surpreendido por ter sido chamado o VAR. E isso é que é o lance capital do jogo, volto a repetir, é o lance que muda o jogo, é o lance que acaba por afetar a equipa, que se vem abaixo, se quisermos, por causa disso. O Braga até esse momento não tinha criado qualquer oportunidade de perigo junto da nossa baliza e aproveitou essa irritação, diria, que provocou esse lance e a abordagem... Estamos a ver esse lance.
e a abordagem do VAR. Vemos que os jogadores do Braga olham, enfim, a bola continua, os jogadores estão dentro da área, ninguém está a reclamar com nada, estão quanto muito a reclamar com o outro jogador que está à direita, que não faz o centro para o jogador que está à entrada da área, e por isso é um lance que é visto mal, na minha opinião, pelo VAR, e ainda pior é ele considerar que isto é um erro grave do Hugo Miguel e chamá-lo para o efeito. Nós temos visto ultimamente que a grande maioria das vezes que os árbitros são chamados pelo VAR acabam por ir em concordância com a decisão do VAR. Eu, neste caso, acho que houve um erro claro, volto a repetir, relativamente ao protocolo, e depois acho que poderíamos estar aqui a discutir durante horas se o toque é propositado, se é suficiente, se há fita ou não há do Galeno, etc, etc. O importante aqui é nós percebermos que há um lance capital, que o Braga até àquele momento não tinha feito qualquer jogada de perigo para a baliza de António Adán e que obviamente os jogadores acabaram por sentir isto. Eu acho que o público também sentiu isto. Ficou uma certa angústia dentro de nós porque vimos este critério que infelizmente é aplicado, ainda para mais por árbitros experientes, árbitros competentes e que nos deixa, obviamente, este amargo de boca. Depois aconteceu o futebol, que apesar da equipa ter sentido, como eu disse, esse lance, a verdade é que depois dispusemos de várias oportunidades para matar o jogo e para ganhar o jogo. Mas o futebol é isso. Quando não marcamos, na última jogada do jogo, aos 93 minutos, o Braga faz um remate e marca o golo. O primeiro golo, ainda por mais do jogador neste campeonato, ou seja, não é propriamente um ato habitual, digamos assim, mas isso também é o futebol e é a beleza do futebol. Infelizmente, o jogo fica marcado por este lance e por esta intervenção do VAR que não tinha razão de ser. Volto a repetir, nós já repetimos várias vezes o lance e olhando para todos os jogadores em campo, não há ninguém que veja ali uma falta. Olhando para o árbitro, ele também não viu ali a falta. Olhando para o juiz de linha, eles também não viram a falta. Infelizmente, a única pessoa que descortinou uma falta grave e um erro grave do árbitro foi o VAR, convencendo depois, se calhar, o Hugo Miguel a voltar atrás na sua decisão, coisa que eu também tenho pena, que volto a dizer, como árbitro experiente, deveria ter confiado um bocadinho melhor nos seus instintos. Manuel, tenho sentido, sempre que vê as imagens do lance aqui um pouco... Eu estou a ver esta imagem, a mim ninguém me engana num penalti, porque eu sei como é que fiz muitas coisas e eles comigo eram mais duros do que são nestes casos. Qualquer jogador, ele até pode ser tocado pelo jogador, mas é um toque. O futebol é um jogo de contacto. Um árbitro inglês que visse marcar um penalti destes dizia que isto é o maior escândalo que existe um árbitro inglês, porque os portugueses é conforme lhe apetece. E não é normal. O João Pinheiro, que foi o VAR, que foi ele que chamou o árbitro, há 2 anos marcou 3 penaltis em Alvalade. Isto é inédito no futebol mundial. 3 penaltis no nosso estádio. E só 2 e só 1 é que foi penalti. Claro, os outros, muitas dúvidas. E a forma como ele enrola o corpo é uma simulação, é uma palhaçada. Olha o lance. Olha, ele já não estava perto dele o Mateus Reis. Veja, aqui é que se vê bem. Olha ele a dar aquela volta. Isto é uma palhaçada. Isto não é mais que uma palhaçada. Portanto, é assim que se ganha campeonatos, é assim que se perde campeonatos, é com estas coisas. O Taremi marcou um penalti ontem, o jogador tocou-lhe, mas não é preciso cair daquela maneira. Tem que se cair de forma mais discreta, não é preciso fazer aquele espalhafato todo. O jogador do Famalicão tocou-lhe, mas não é preciso fazer aquele espalhafato todo. E isto do Galeno é uma vergonha. Fizeram muito penaltis sobre mim, eu simulava penaltis, mas não simulava assim. Isto é vergonhoso demais sentir que um clube é enganado desta forma. O Sporting perdeu por causa deste penalti. Não tenho dúvida, o Sporting, o Braga como estava a jogar, o Sporting ganhar. Aquilo perturbou o coletivo de uma forma que o Sporting nunca mais jogou como estava a jogar. Mas não só pelo penalti, mas pelo lance em si.
Por lance assim. O lance que qual? Este? Sim. Não, aqui, o Mateus Reis já não estava perto do jogador e ele consegue dar aquela pirueta, que aquilo até é difícil de fazer. É muito difícil de fazer aquilo. Mas como ele é ágil, conseguiu fazer. Como o Miguel disse muito bem, o VAR é uma decisão do árbitro está lá dentro e vê que aquilo não há nada. João Olivença, a mesma pergunta que fiz ao Miguel Braga para ti, um jogo antes e outro depois da grande penalidade. Eu até me arriscaria a dizer que houve um jogo, o Ruben disse isso, também um pouco a quente, e depois da análise do jogo do Sporting, eu também considero que depois do jogo da situação do penalti, o Sporting criou situações. Para finalizar, Miguel há pouco falou da situação do Braga nos últimos minutos, mas antes o Pote tem uma situação claríssima também para fazer o 2-1. Esta é uma das situações, porque o Sporting mesmo a seguir ao penalti, e mesmo com várias faltas, em várias situações desnecessárias, toques em contacto, que o árbitro considerava que qualquer toque era uma situação de falta, quebrava o jogo, retirava o Sporting com a posse da bola, retirava a confiança aos jogadores, sabiam que cada vez que iam no duelo, o jogo podia parar a qualquer momento, não dá confiança àquilo para continuar, não dá confiança aqui para ir no duelo individual. Isto tudo influencia e acaba por animicamente descaracterizar aquilo que é o foco do jogo. E há aqui outra questão também fundamental relativamente à situação da grande penalidade. Nós não podemos esquecer que os jogos de futebol são vistos por imensas pessoas no nosso país e pessoas do ponto de vista internacional. A imagem internacional que nós damos com este jogo, a marcar o penalti desta forma, e com este tipo de simulações e algumas situações, nomeadamente a situação de uma falta inexistente de Palhinha sobre Galeno, que nem toca no jogador, a juntar esta situação desta cambalhota ou esta pirueta a um toque nas costas, portanto, com o movimento do corpo do ponto de vista biomecânico seria completamente diferente. Portanto, tudo isto misturado dá uma péssima imagem do futebol português. E a juntar a isto, é isto que nós estamos a ensinar aos nossos jovens jogadores de formação dos diferentes clubes, é que justifica simular para marcar faltas e para mudar o rumo dos jogos. E eu sou completamente contra isto. Isto para mim tem que ser sancionado e é este o tipo de comportamento que tem que desaparecer, tem que ser erradicado do futebol. É este comportamento tóxico que os jogadores assumem, em que vale tudo para vencer o jogo ou vale tudo para mudar o rumo do jogo. E eu não partilho em nada desta opinião. A certa altura até confesso que achei que o Miguel estava a ver as imagens para dar o amarelo ao Galeno por simulação. Ainda tive essa sensação, porque olhando para o protocolo do VAR, havendo um protocolo que diz o que diz, não é? Que só deve intervir havendo um erro grave, etc, etc. Não sendo este um lance claro, podíamos estar aqui a discutir durante horas, poderia ser essa a interpretação, tal foi a quantidade de tempo que ele lá teve a ver. E quando são erros claros, o normal é que o árbitro vai ver as imagens, olha para as imagens e à primeira repetição volta para trás e marca a falta, o penalti correspondente, etc. E não foi isso que aconteceu. Vamos, desde já, para o raio-x de arbitragem. Pedro Azevedo, entras agora mais em jogo com o minuto 24, a infração no golo de Pedro Gonçalves. Não, portanto o Pedro Gonçalves obtém golo, o árbitro assistente deixa prosseguir a jogada para depois da bola entrar na baliza, então assinalar o fora de jogo. Após a análise do VAR, é possível verificar que de facto Pedro Gonçalves estava em jogo, após a colocação das linhas viu-se que estava em posição regular por 1,60 m e portanto boa intervenção do VAR ao reverter a decisão inicial de assinalar fora de jogo. O golo é válido, portanto a decisão final é correta. Ele não só estava em jogo por 1,60 m, como tinha 3 jogadores do Braga a pô-lo em jogo. O que é... Não sei, custa-me um bocadinho estes matar-se a emoção de um golo limpo, onde, volto a dizer, ele tem 3 jogadores do Braga a colocá-lo em jogo, o último, digamos assim, está a 1,60 m, 1,60 m é uma distância considerável. E há pessoas que estão ali, cuja profissão é exatamente estar a ver estas velocidades e treinam, deduzo eu, com umas pessoas aí para o lado e outras para os outros, exatamente para perceberem e não serem enganados pelo movimento dos jogadores. E aqui o engano, enfim, sem qualquer lado negativo por parte dos jogadores, apenas por uma questão de velocidade. E custa-me um pouco este tipo de erros, obviamente, e aqui mais uma vez existiu uma boa intervenção do VAR, ao contrário do que se passou uns minutos depois.
E o Pedro Gonçalves nem festejou o gol porque olhou para a bandeira no ar. Ele levantou a bandeira, mal a bola entrou e por isso o Pedro acaba por matar, digamos assim, a explosão de alegria natural que existe num jogo e ainda para mais sabendo de antemão que estes lances em princípio vão ser sempre analisados, quer a bandeirola estivesse no ar ou em baixo. E por isso custa-me só um pouco que se mate a emoção do futebol e a emoção do que é um golo, e ainda para mais um golo que está a 1,60 m em jogo, não estamos a falar de 16 centímetros, não estamos a falar de 60 centímetros, não estamos a falar de 1 metro, estamos a falar mais de 1,5 m. E por isso faz-me só um bocadinho de confusão, como digo, pela beleza do futebol e pela emoção do futebol, mas acho que o importante aqui, obviamente, é existir o VAR, existir o vídeo para não deixar que, neste caso, o juiz de linha tivesse cometido ele próprio, sim, um erro gravíssimo. Pedro Azevedo, passamos para um dos lances que também já foi aqui abordado, o pontapé de penalti que foi assinalado a favor do Sporting Clube de Braga. Sim, portanto, o lance aos 47 minutos, numa fase inicial o Miguel nada assinala, deixa o jogo prosseguir. Após análise do VAR, é possível verificar que de facto há um toque involuntário na perna de Galeno. Se é suficiente para derrubá-lo ou não, é uma questão que podíamos ficar aqui dias e alguns diriam que sim, outros diriam que não, mas o facto é que, pelo menos na minha avaliação, há um toque na perna de Galeno. Depois, outra discussão é o que falavam há pouco, sobre a intervenção indevida ou não do VAR. Portanto, o VAR deve intervir, o protocolo do VAR é claro, diz que só deve haver intervenção quando há erro claro e óbvio. É muito discutível se aqui há um erro claro e óbvio para chamar o árbitro para rever a situação. Pedro, já agora e sobre a tal duração que estava aqui a falar também, de que o árbitro Miguel ficou a analisar também este lance. Sim, vai de encontro ao que eu dizia. Não é um lance em que à primeira visualização, à segunda, à terceira, se consiga dizer claramente que há um erro na decisão do árbitro. É preciso rever em vários ângulos, rever o lance várias vezes para conseguir ver o toque. Portanto, daí novamente ser muito discutível se há aqui um erro claro e óbvio para a intervenção do VAR. Pedro, a queda do jogador não tem a ver com isso? Como é que ele pode cair daquela maneira ali? Como é que ele se enrola ali em função... O toque era suficiente para aquilo? Mais do que isso, eu acho que tem a ver com aquilo que estávamos a assinalar há bocado e que se vê nas repetições, que é a total ausência de reação de todos os jogadores do Braga. O único que fica a pedir alguma coisa é aquele que, na minha opinião, se lança para o chão, que é o Galeno. Todos os outros, a jogada continua, a vida continua e mesmo depois da bola ir, ninguém está a reclamar com o árbitro, nem ninguém pôs sequer uma mãozinha no ar. E isso prova, de alguma maneira, que de facto foi um lance que apenas aos olhos do VAR representou um erro grave da parte do Miguel, o que de facto é uma pena, porque o protocolo e o VAR existem por alguma razão e é para ser bem utilizado. Passamos desde já para o próximo lance. Pedro Azevedo, há grande penalidade por assinalar ao minuto 55? Portanto, é um lance entre Mateus guarda-redes do Braga e Paulinho. Paulinho fica muito queixoso. A leitura que eu faço do lance é que Mateus vai somente para agarrar a bola e no seguimento acaba por entrar em contacto com Paulinho, mas inclusivamente tem as pernas recolhidas, portanto não há aqui qualquer tentativa de cometer infração sobre o Paulinho. Ele tem a bola controlada, portanto eu considero que não há aqui nenhuma ação faltosa que justificasse assinalar pontapé de penalti. Pedro, eu também penso que não é penalti, mas ele com os pés também derruba eu também penso que não é penalti, porque ele já tinha as bolas não, porque o contacto muitas vezes pode existir. Foi como o contacto do penalti assinalado contra o Sporting, podia existir, porque o jogador não foi uma simulação, fez um teatro muito grande. Portanto o árbitro devia ver logo que aquilo não era caso para ele cair daquela forma.
Eu também acho que este não é penalti. Sim, o Mateus tem a bola controlada e vai a deslizar. Eventualmente, se ele levantasse o pé e atingisse com o pé de forma deliberada o Paulinho, aí sim, a minha opinião seria diferente. Mas neste caso ele vai somente para defender a bola, tem a bola controlada e ao deslizar no terreno de jogo acaba por entrar em choque com o Paulinho. Miguel, ainda há aqui mais alguma coisa? Há um lance que eu não sei se ainda vamos ter tempo de mostrar entre estes lances selecionados pelo Pedro, que acho que também merecia, pelo menos merecia que o víssemos aqui com alguma atenção, porque no último lance, se eu não estou em erro, da primeira parte, o João Palhinha leva com uma cotovelada na cabeça e que não foi sancionada pelo árbitro e que deduzo eu que o VAR terá olhado para aquele lance como o chamada entrada negligente, porque já sabemos que quando são jogadores do Sporting a sofrer cotoveladas, geralmente são cotoveladas negligentes. Se fosse ao contrário, temo que fosse uma cotovelada violenta e que pudesse ser expulso um jogador nosso ou qualquer coisa do género. Foi apenas porque foi um lance que aconteceu. Como foi o último lance da primeira parte, passou assim no chamado en passant, ninguém deu muito por ela, mas a verdade é que o nosso jogador acabou por ser atingido com o cotovelo na cabeça e já temos visto outros lances similares a estes a ter uma abordagem por parte das equipas de arbitragem com, no mínimo, amarelo, às vezes e de vez em quando o vermelho. Ainda vamos mostrar esse lance. Agora, Pedro Azevedo, passamos para o minuto 77, pontapé de livre indireto contra o Sporting na sua área. O Miguel decidiu bem? Sim, portanto há um atraso liberado de Gonçalo Inácio para Adam. O Adam tenta interceptar a bola com o pé, no entanto não consegue e acaba por tocar a bola com a mão. Uma nota breve em relação a esta situação: para a equipa ser punida com pontapé livre indireto, o guarda-redes não tem que agarrar a bola com as mãos, basta somente que toque, como foi o caso. E portanto o Miguel decidiu bem aqui, porque é um atraso deliberado e o Adam acaba por tocar a bola com a mão. Pedro, passamos para o próximo lance e já estamos no minuto 90 mais 4, mais um pontapé de penalti em causa. Existe infração? Na minha opinião, não. É um lance que de facto levantou algumas dúvidas. Portanto, é uma disputa de bola entre Paulinho e Diogo Leite. Parece-me que o Diogo Leite consegue antecipar-se e jogar a bola. Paulinho, quando vai tentar jogar a bola, já só encontra o pé de Diogo Leite e, portanto, o contacto acaba por ser o resultado da movimentação dos dois jogadores, um de cortar e o outro na tentativa de chutar a bola. Mas não, queres dizer alguma coisa sobre este lance? Não, eu também não marcava, sinceramente não marcava, mas há coisas que eu agora vou dizer ao Pedro, vou dizer uma coisa: o Sporting, há 2 anos e o ano passado, com o Porto, o Zaidu empurrou o Pedro Gonçalves para as costas, não houve intensidade. O Coates levou um toque para as costas do Taremi, a intensidade também não houve. Este ano o Porto estava no Estoril, perdia o jogo com um penalti, se o penalti entra com um golo anulado, se fosse validado. O jogador do Estoril pôs um bocadinho a mão das costas, já houve intensidade. E é estas dualidades de critério que dão campeonatos a uns e não dão a outros. Ganham mais campeonatos assim. Portanto, este ano tem sido mais. O Sporting tem sido muito, muito prejudicado em termos de decisões dos árbitros, em que se marcar, marca, se não marcar, marca. Os casos de dúvida são sempre os mesmos. Não sei se têm medo de arbitrar em determinados campos. Em Alvalade, vejo que arbitram com uma vontade muito grande. Ainda agora se viu neste jogo. Vamos olhar para o tal lance que o Miguel estava aqui a falar, do final da primeira parte. Miguel, estamos a ver esse lance e neste momento já vemos ali o João Palhinha no chão. É o último lance da primeira parte.
É o cotovelo. É o cotovelo. É o cotovelo. A questão é só essa. Faz-me só confusão, porque já vi vários lances destes analisados de outra maneira e, como digo, acho que este não é o lance capital do jogo, é mais um dos lances que acontece, cuja decisão de não penalizar o jogador do Braga acaba por se aceitar. O lance capital, e voltarei sempre a bater nessa tecla, é o VAR não seguir o protocolo como deveria ter seguido, e isso infelizmente acabou por marcar o jogo. Foi um jogo onde fomos sempre superiores. Tivemos a infelicidade na última jogada do jogo, o Braga com o remate de marcar o 2-1. Miguel, se o árbitro e quem escreve na imprensa desportiva, naquele soco que o Pepe deu nos queixos do Coates, diz que aquilo é involuntário, portanto está tudo dito. Não vale a pena nós estamos aqui a discutir, porque está tudo dito. Portanto, toda a gente disse que não. Toda a gente é que foi toda a gente, unânime. Eu candela adentro, eu vi como qualquer jogador que vá ao adversário nunca vai com o punho fechado. Pode ir, mas geralmente é para lhe acertar. Logicamente, não. Ele vai com o punho fechado e leva o braço mesmo à cara do rapaz. Portanto, eu acho que este ano estamos com muito nas dúvidas, é tudo contra nós, tudo. E já nos tiraram muitos pontos. Que o futebol é um jogo de contacto, obviamente, e que estas coisas acontecem. Agora, custa-nos só um pouco que não se assinalem certas coisas, e que já vimos este lance do Pepe com o Coates, eu diria que é um dos lances do campeonato, e que é algo que daqui a, direi eu, 2, 3 anos vamos olhar para aquele lance e acredito vão existir pessoas a interrogar-se como é que é possível termos passado por isto, ou seja, de não se assinalar este tipo de lances. Que o Manel ainda há bocadinho também mostrava alguns lances, digamos, do antigamente e do futebol português de há 10 e de há 20 anos. Se eu mostrar isto aqui, e olhando para aquilo, e foram coisas que na altura os jornais também disseram que não se tinha passado nada e coisas do género, etc., e os especialistas, etc., mas de facto com um bocadinho de distância e olhando para o que se passou dentro de campo, até dá um bocadinho aquele sentimento de vergonha de como é que foi possível compactuar-se com este tipo de atitudes dentro de campo. Eu acho, e repito, acho que nós temos aqui defendido várias vezes o VAR como instrumento, mas é um instrumento novo e que tem que ser mais bem trabalhado, e os protocolos existem por alguma razão e é para serem cumpridos e para o critério ser sempre igual para todos. Pedro Azevedo, quer a sua opinião sobre este lance também, que envolve João Palhinha? Sim, eu faço uma interpretação diferente dos lances, do lance do Pepe sobre o Coates e este lance. Creio que o lance, e já tivemos a oportunidade de falar sobre o lance do Pepe aqui, tem todos os indicadores para expulsão, portanto o punho cerrado, a bola não está a ser disputada naquele local, o movimento do braço em direção no caso à cara ou queixo do Coates. Nesta situação eu considero que haveria lugar a pontapé livre direto a favor do Sporting e advertência para o Bruno Rodrigues, salvo erro. Há de facto uma forma de jogar negligente, ele vai com o cotovelo elevado e acaba por atingir o Palhinha, mas não creio que aqui haja intenção, nem há um movimento claro com o cotovelo para atingir o Palhinha. Portanto, na minha opinião, são dois lances diferentes com punições que deveriam ter tido punições diferentes. E eu estou completamente de acordo com o Pedro, não sei se fui claro, mas estou completamente também de acordo com o Pedro. Um era cartão vermelho direto e este seria cartão amarelo. Sim. Vamos, Pedro, à nota do árbitro Miguel. Bom, fazendo um pouco o resumo do jogo, e também já foi abordado aqui, tivemos uma arbitragem não muito bem conseguida, com muitos pontapés livres assinalados, muitas faltas assinaladas, sem que houvesse motivo para tal, portanto, muitos contactos não faltosos que acabaram por ser punidos com falta. Uma outra situação, como esta do Palhinha, em que os jogadores não foram advertidos, ainda assim considero que o Miguel não teve influência no resultado, portanto, nota 3.
Vamos passar para outro tema e, Miguel, os adeptos do Sporting demonstrarem que, apesar da derrota... O Manel ainda não está conformado com esta última frase do Pedro. Vamos deixar o Manel. Mas como é que tu dizes que não tem influência no resultado? Não tem influência no resultado. Se ele não marca o penalti, tem logo influência no resultado. Portanto, sim, ele teve muita influência no resultado, não tenho dúvida. Para já moralizou uma equipa e desmoralizou outra. Com o Sporting estava dominador do jogo e depois aconteceu aquilo. E aqui o Sporting andou ali perturbado ali alguns minutos. Pedro. Sim, eu percebo o que o Manel diz. Eu não consigo dizer que não há pontapé de penalti, percebo na perspectiva da chamada do VAR do alertar do VAR para esta situação. Creio que é nesse sentido que o Manel Fernandes se está a referir. Mas creio que se pode considerar que houve falta. A discussão se o VAR deveria ter chamado ou não o Miguel para rever o lance é outra discussão. Vamos agora então passar para esta parte dos adeptos. Os adeptos do Sporting que, apesar da derrota, Miguel, demonstraram mais uma vez apoio à equipa, apesar de, obviamente, estarem tristes com o resultado, aplaudiram a equipa. Sim, isso foi um facto, não só a equipa, mas também a equipa técnica que foi para o centro do relevado agradecer a presença das mais de 27 mil pessoas que estavam em Alvalade e acho que as boas relações são assim, não é? São boas relações nos bons momentos e naqueles não tão bons momentos. E acho que o esforço e a dedicação que esta equipa tem emprego em todos os jogos é compensada com a devoção dos nossos adeptos para, em conjunto, conseguirmos chegar à glória. E é sempre importante, e acho que o João Olivença disse isso no início do programa, tão importante como as palmas que dedicaram à equipa no final do jogo, será vermos os adeptos e os nossos sócios a apoiarem a equipa na quarta-feira, desde uma boa hora, e de pintarmos Leiria de verde e branco e desse apoio se sentir mais uma vez no campo, porque essa força extra, diria, é essencial para os nossos jogadores enfrentarem o jogo com o Santa Clara e conseguirmos o nosso objetivo, que é a vitória. Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a manter o castigo sobre o jogador do Sporting, Nuno Santos. Qual é que é a sua opinião sobre este caso? E sobre esta posição tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação? Este caso parece uma telenovela completamente surreal. E acho que temos que dividir aqui as coisas e até pensarmos que o Conselho de Disciplina perdeu uma boa oportunidade de perceber a pedagogia que estava envolvida nas palavras do nosso treinador e do nosso presidente. Mas uma coisa bastante diferente, ou uma coisa é dizer que o Nuno não deveria responder a provocações, que tem que criar uma capa, não é, para todas essas provocações. Outra, completamente diferente, é achar que ele merece ser castigado. Isto é daqueles casos que parece que só acontece aos jogadores do Sporting, porque um processo disciplinar não é algo que esteja no éter e não é uma coisa que as pessoas digam eventualmente terá feito durante algures entre os 75 e os 92 minutos o gesto assim assado. É uma coisa que tem uma hora específica e tem um descritivo específico sobre uma ação. O descritivo específico que há sobre uma ação do Nuno não bate com a realidade das imagens. E nós vemos, não pela primeira vez, infelizmente, o Conselho de Disciplina a fazer isso mesmo. Já o vimos quando o Fábio Veríssimo amarelou o João Palhinha e disse ao Conselho de Disciplina que tinha errado
na amostragem desse cartão amarelo, o Conselho de Disciplina optou por manter erradamente o amarelo a palhinha, dando depois o caso ainda para mais que se deu e que toda a gente conhece. Temos o caso do Neto, que encostou a cabeça à nuca de um jogador e levou 2 jogos, apesar de ser mostrado arrependido, quando, meses antes, o Uribe deu uma cabeçada no nariz do Ricardo Gaio e apenas levou um jogo, porque aí já foram tidas em conta as condicionantes. E agora vemos este caso do Nuno Santos, que é novamente um absurdo por si, porque, volto a dizer, há um descritivo com uma ação e há umas imagens que provam que essa ação não aconteceu. O que é que o Conselho de Disciplina fez? Castigou o nosso jogador. Perante estas ações, eu diria que este Conselho de Disciplina tem algo contra nós, o que é profundamente errado. Existe uma perseguição ao Sporting? Não sei se existe perseguição ao Sporting, não sei, mas aos jogadores do Sporting existe com certeza. Pelo menos temos aqui 3 casos que são 3 aberrações do nosso futebol. E estamos a falar de um jogador que tem sido preponderante no esquema de Ruben Amorim, quer mais à frente, quer mais atrás, no lado esquerdo. O Nuno, relembro que o Nuno... Eu gosto muito de vez em quando, ir ler as coisas que se escreveram há uns tempos, até para nos dar uma perspectiva da história, perspectiva daquilo que costuma ser feito. E é engraçado ver a desconfiança com que alguns comentadores olharam numa primeira fase para a contratação do Nuno Santos, ver o papel preponderante que ele teve na época passada e ver o papel preponderante que ele tem tido nesta época. Agora acho que é tempo de olharmos em frente, aprendermos com os erros e percebermos que, de facto, infelizmente, o CD tem algo contra nós. Apenas isso. O Tribunal da Relação confirma a indenização de 16,5 milhões de euros de Rafael Leão ao Sporting. O Sporting sempre também a manter a posição de que iria até às últimas instâncias, nomeadamente através do presidente Frederico Varandas e também Francisco Salgado Zenha. O que é que se segue agora, Miguel? Segue-se novamente, ou seja, primeiro acho que temos que relembrar um bocadinho deste caso, só para dar a perspectiva e para as pessoas perceberem. Claro. No fundo, o TAD condenou o Rafael Leão ao pagamento ao Sporting dos tais 16 milhões e meio mais juros por ter considerado que o jogador não tinha justa causa para resolver o contrato de trabalho. Portanto, já vai mais do que 16,5 milhões? Nesta altura, eu diria que já vai, com os juros, já irá perto dos 20 milhões de euros. E, no fundo, o Rafael Leão propôs, junto do Tribunal da Relação de Lisboa, uma ação de anulação do acórdão do TAD anterior. Ora, o que foi conhecido é que, no fundo, a relação negou o pedido do Rafael Leão, não anulou o acórdão do TAD, que assim se mantém válido. E, por isso, nesta altura, esse acórdão mantém-se válido e ainda depois há outros processos a correr em tribunal, nomeadamente contra o Lille, para que seja declarada a solidariedade do clube no pagamento de indenização. Recordemos que o Rafael Leão, quando rescindiu unilateralmente o contrato com o Sporting, foi jogar para o Lille e saiu do Lille praticamente por 30 milhões de euros para o Milão, em Itália. E por isso este é o histórico. Nós acreditamos que a razão está do nosso lado. Os tribunais, até ao momento também, vamos aguardar serenamente, com a certeza que o Sporting lutará sempre pelos seus interesses. Bom, passamos agora para a renovação de contrato de Ana Borges e a pergunta aqui a englobar também as figuras do Sporting, do futebol às modalidades. A verdade é que os jogadores têm esta intenção e compromisso com o clube e muitos dizem que querem terminar a carreira no Sporting Clube Portugal. Acho que, neste caso, não vou tentar não generalizar e puxar a conversa para a Ana Borges, porque... Podem ser 2 perguntas distintas, então. Porque acho, obviamente, que há um sentimento diferente no clube, um sentimento diferente e melhor e bom no clube. Nem queria ter dito melhor, queria só ter dito um sentimento bom no clube da parte dos atletas, porque percebem o projeto, percebem que se luta para a sustentabilidade do clube e percebem que há um rumo definido relativamente ao clube. A Ana Borges é capitã da equipa e uma figura incontornável do nosso futebol feminino e diria que está com esse sentimento que eu estava a dizer anteriormente, que é o sentimento de compromisso
com o que é o clube, com o compromisso com o que é o projeto do clube, e diria que a renovação dela foi uma ótima notícia para todos nós e acho que basta, enfim, ter alguma atenção e ver também o vídeo que o Sporting fez para assinalar essa renovação, para se perceber o que a Ana pensa do clube e o sentimento que ela tem relativamente ao Sporting. Acho que é sempre bom sinal quando os clubes conseguem manter estas figuras que sempre fizeram parte da sua história. Acho que ajuda também às pessoas mais novas, às pessoas que estão na formação, a olhar para estas figuras como um objetivo de carreira a cumprir, de ter muitos anos de leão ao peito, ter, enfim, as marcas que a Ana tem, tanto jogos como golos, e relembrar que é a nossa capitã e que os desejos sejam que, obviamente, continue a jogar connosco durante mais alguns anos. Vamos aos lances táticos. Lances táticos com o João Olivença e João, o Paulo. Qual o terreno de jogo é todo teu? O relevado, não é, Lourenço? Ora bem, eu queria destacar que hoje trago aqui imagens do Sporting B. O Sporting B, que nos últimos 3 jogos tem 2 vitórias, está lentamente a recuperar. Muito se tem falado sobre esta equipa, muito se fala, muito se opina, pouco se sabe do que realmente se passa e pouco se compreende aquilo que é o verdadeiro interesse, o desenvolvimento da equipa. Mas uma das coisas que eu queria destacar é que naquilo que é o 11 do Sporting que foi apresentado neste jogo, nós podemos ver agora, trouxemos aqui um grafismo que explica bem. O Sporting, como eu disse, joga num 4-3-3, apresentou aqui 2 jogadores que eu tenho ali evidenciado, Gianni Catam a jogar a extremo direito e Flávio Nazinho a jogar a defesa esquerda. No entanto, muitos dos jogadores que estão ali naquele 11 já tiveram a oportunidade de treinar com a equipa principal e alguns mesmo de viajar e estar incluídos naquilo que são a equipa do plantel principal, provavelmente por uma outra razão acabaram por depois não ser opções. Portanto, o Sporting B serve precisamente para isto, para ter jogadores que também são uma aposta forte naquilo que é o seu campeonato e uma aposta forte na projeção da sua qualidade para depois serem integrados no plantel profissional do Sporting, na equipa principal e serem soluções como estes jogadores que nós falamos e entre outros que também já passaram por aí. Destacar que neste jogo do Sporting contra a Cova da Piedade, na vitória por 2-1, o Sporting apresentou uma média de idades no 11 inicial de 19 anos. Depois houve algumas substituições, a média também não se alterou muito mais, mas a média de idades é 19 anos dos últimos jogadores. E aqui este quadro espalha bem a nossa diversidade de jogar numa Liga 3, onde nós temos equipas que têm jogadores com 30 anos, jogadores com 20 e tal anos, jogadores com experiência, outros que passaram para a Primeira Liga, outros de camadas jovens de seleções, outros que jogaram na Segunda Liga e jogadores com uma grande experiência e treinadores que também têm essa grande experiência. E o Sporting apresenta-se como uma equipa com uma média de idade de 19 anos. E este projeto que o Sporting tem, que tem levado os jogadores para a equipa principal, é super importante porque acaba por formar os jogadores e colocá-los em desafios de acordo com a sua qualidade. Obviamente que isto tem dores de crescimento, e as dores de crescimento são às vezes algumas derrotas e empates que a equipa tem, mas eu não queria deixar de destacar que o Sporting nesta fase, quase a terminar, com alguns jogos ainda por realizar, cerca de 6 jogos, está a 4 pontos da fase de subida. Se o Sporting vai terminar nesses 4 lugares ou não faço ideia, mas o que eu sei é que o Sporting já conseguiu colocar vários jogadores desta equipa a treinar e a jogar com o plantel principal, e isto para mim já é uma grande vitória. Fala-se muito na questão da cultura de vitória também desta equipa, às vezes há uma outra crítica. Eu queria destacar que estes jovens jogam no Sporting há muitos anos, e jogam no Sporting a vários escalões, desde os sub-11 aos sub-10, até aos sub-12, sub-14, sub-15, sub-16, e o Sporting praticamente vence a maior parte dos jogos, 90% dos duelos que estes jovens jogam, o Sporting vence. Portanto, mais cultura de vitória que estes jovens têm é impossível. Obviamente, quando chegam a este campeonato, têm uma necessidade de vencer jogos também, e depois, obviamente, por vezes, as coisas podem não correr como nós esperamos. Mas, como eu referi, o importante é sempre a projeção e o crescimento dos jogadores. Dos lances táticos que eu trouxe do jogo do Cova da Piedade, queria só destacar 2, que espalham um bocadinho daquilo que é a capacidade de construção. Vemos aqui o Diogo Braz, que já foi extremo, agora está a jogar aqui a defesa direita, assinalado aqui em amarelo, e o Sérgio Chermiti na frente, que é o jogador que vai fazer o golo. O Sporting continua a construir por trás, apesar de jogar em 4-3-3, mas tem uma grande preponderância dos seus laterais. Aqui o Diogo Braz vai receber a bola e com 2-3 toques coloca a bola na zona de golo para o Sérgio Chermiti. Semelhante àquilo que nós vemos muitas vezes também na equipa principal. A bola é colocada em porro, 2-3 toques, agora colocada os 3 jogadores da frente. Vemos a capacidade de construção da equipa do Sporting, simples, contra uma equipa coesa, jogadores do Cova da Piedade, bem treinados, mas que nesta fase o Sporting acabou por desbloquear, e fez isto várias vezes na primeira parte, por desbloquear as situações, geralmente pelos corredores laterais. Este é um bom exemplo. O jogador recebe, não tem oposição, coloca dentro da área, o Sérgio Chermiti percebe perfeitamente. Destacar que também estão mais ali 2 jogadores a aparecer naquela zona.
o Vando Félix, o Miguel Menino e o Edu Pinheiro aparecem também para finalizar. Portanto, o Sporting colocar sempre alguns jogadores ofensivamente na área para criar esse desequilíbrio. O segundo lance que eu trouxe aqui passa também por uma recuperação de bola e uma transição. O Sporting, aqui mostrei um lance de organização ofensiva, com construção a partir de trás, agora vou mostrar um lance de transição ofensiva que o Sporting recupera a bola ainda no seu meio campo e rapidamente o Youssef Chermiti, o jogador que vai aparecer ali a bola a tabular e a sair em desmarcação na frente, e Jenny Katam, o jogador que está aqui na direita também a amarelo, vai aparecer em zona de finalização. Veja-se a velocidade que o Youssef Chermiti de apenas 17 anos consegue criar uma situação de finalização, e depois o Jenny na cara do guarda-redes acabou por não conseguir finalizar. Estamos a falar de jogadores muito jovens. O Youssef tem 17 anos e tem aqui uma arrancada inacreditável. Primeiro apoio frontal a recuperar e depois a sair rápido no ataque, a combinar muito bem com o Flávio Nazim e a bola a aparecer em zona de finalização para o Jenny Katam. Uma grande jogada de transição que só não deu gol porque o guarda-redes já estava no chão e o Jenny não conseguiu decidir melhor. O terceiro lance é um terceiro lance que eu trago aqui. Mais do que a jogada em si, não é uma jogada de grande elaboração, é um trabalho do Miguel Menino de recuperação de bola. O guarda-redes bate na bola, a equipa do Sporting recupera aqui nos duelos, depois o Miguel, ali a amarelo, o jogador que vai fazer o golo, consegue fazer a ligação com o ataque e depois, eu acho que as palavras falam por si. O Miguel recebe a bola e acaba por fazer esta maravilha. Um golo fantástico, fazendo o 2-0 para a equipa do Sporting contra a equipa do Cova da Piedade. Portanto, destacar que eu trouxe aqui 3 situações: uma situação de construção a partir de trás que o Sporting criou o golo, uma situação de transição em que o Sporting poderia ter dado golo e uma situação de recuperação de bola, de rápida aproximação ao ataque com vários jogadores, bola a circular pela esquerda e depois a terminar com um golo fantástico do Miguel Menino, que faz aqui um golaço fora da área e a mostrar que a equipa B tem jogadores, e é aquilo que eu não me canso de dizer, tem jogadores com qualidade, tem jogadores com capacidade de integrar a equipa principal, tem jogadores que têm o seu estágio de desenvolvimento. Uns entram aos 17, uns entram aos 18, uns entram aos 20, uns são emprestados, outros regressam mais tarde. Portanto, o que importa é que os jogadores estejam preparados de forma a integrar a equipa principal da melhor forma e fazer um Sporting mais forte, que é isso que é o objetivo também da formação. E agora falamos de mais uma conquista por parte da equipa de basquetebol do Sporting, que conquistou o último troféu que lhe faltava conquistar ao Palmeiras desde a reativação da modalidade. E no que diz respeito a competições internas, Miguel, esta equipa de basquetebol agora com a conquista da Taça Hugo dos Santos e ainda por cima contra os dois principais rivais, o Porto e o Benfica, a eliminar os dois, a conquistar mais um troféu e a fazer mais uma vez a festa. Já nos faltam palavras aqui para descrever a eficácia e a garra e tudo mais da equipa do professor Luís Magalhães. Parabéns a todos. Nós enfim, acho que vou meter aqui uma inconfidência, porque não sei se estava anunciado, mas nós inclusivamente vamos ter amanhã o podcast do Sporting com o Diogo Ventura e acho que o Diogo também é o espelho e ao falar com ele se percebe esta vontade que a equipa tem de vencer, fazer sempre melhor e como disseste muito bem, ganhar a competição que nos faltava ganhar em Portugal desde que a modalidade foi reativada, digamos assim. Ainda para mais fazê-lo ganhando a meia-final contra o Futebol Clube do Porto e a final contra o Benfica. Acho que só podem estar de parabéns e a fasquia no nosso basquete diria que está muito alta, porque obviamente depois de todas estas conquistas o que os sportinguistas querem mais agora é mais vitórias, mais vitórias, mais vitórias e de facto eu diria que é incrível ver. Eu ontem a certa altura já tive que andar um bocadinho e tudo, passear, porque o jogo era impróprio para cardíacos sportinguistas, pelo menos, porque ainda para mais viemos de trás muito tempo, mas a equipa de facto tem um acreditar único e ver aquela festa no fim, mais uma vez, é algo que acho que só podem encher de orgulho todos os sportinguistas. Miguel, Manuel, Pedro e João, muito obrigado pela vossa presença neste programa. Este foi o Raio-X Sporting.